Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar com a segunda e última parte da aula sobre ditadura militar. Então, na primeira aula falamos sobre os antecedentes do golpe de 64, sobre os contextos, quais grupos apoiaram o golpe, quais foram as motivações e qual foi o papel dos Estados Unidos no golpe militar de 64. Nessa aula número 2, eu vou querer conversar com vocês já sobre o período de ditadura militar, ou seja, pós-golpe de 64, compreendendo aí de 64 até 85, beleza? Esse vai ser, então, o tema maior dessa segunda parte da aula sobre ditadura. Eu queria começar com um ponto que eu acho extremamente pertinente, que no caso é sobre não haver um consenso entre as Forças Armadas no direcionamento do regime ditatorial pós-golpe de 64. Ou seja, disse que havia os linha dura e os moderados. Normalmente você vai encontrar essa distinção em muitos livros didáticos, etc. Mas, na verdade, os dois grupos eram a favor de repressão, de censura, de violência. Então, no final das contas, não havia muito essa distinção entre uns serem linha dura e outros serem mais moderados. Os dois defendiam o uso de violência, de repressão. Então, basicamente, os dois eram linha dura. Sendo que uns eram uma violência mais descarada, uma violência mais direta, não era mascarada, e os outros tentavam dar uma mascarada nessa violência. Um exemplo prático disso a gente pode enxergar na figura do Geisel. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era tido como parte dos moderados, ele, quem começou o processo de abertura política do regime, foi quem mais se utilizou do AI-5, do Ato Institucional número 5, que foi um dos mais violentos. Qual era a estrutura do regime militar? A estrutura do regime era baseada na repressão policial militar, na implantação do Estado forte, um Estado da ordem, a subordinação do executivo e judiciário e o saneamento político e o saneamento econômico-financeiro. O que isso significa? A gente pode perceber, então, esse regime como uma ditadura política e social e que, como vamos ver mais à frente na aula, buscava um crescimento acelerado da economia. Tranquilo? Então, beleza. Vamos para a primeira parte aqui. O modelo econômico. Qual era o objetivo desse regime para a economia? O objetivo era a modernização industrial e financeira e a maior integração com o mercado mundial. Esse modelo econômico, esse objetivo, ele era baseado na ideia do crescimento econômico rápido, apoiado pelo capital estrangeiro, pelo capital estatal e empresas privadas brasileiras. Porém, o Brasil ele não tinha o capital e tecnologia necessárias para tal crescimento, para impulsionar esse crescimento rápido que eles queriam. Então os militares aumentaram a taxa de reinvestimento, aumentaram a participação do Estado na economia e incentivaram investimentos estrangeiros, além, claro, de obter empréstimos externos. Isso vai gerar alguns problemas e mais para frente vamos destrinchar isso aí, beleza? Então, nesse período, houve o que a gente pode chamar de uma privatização do Estado. Por quê? O que isso significa? Isso é, pequenos grupos econômicos e políticos, com grande capital cultural, passaram a ter influência sobre os principais organismos do Estado, que acabou por ser subordinado aos seus interesses particulares. É claro, isso não é uma particularidade exclusiva do período ditatorial aqui no Brasil. Isso também era uma característica que remete, por exemplo, ao período da Primeira República, com a questão do sistema oligárquico e tal. Mas, durante o período militar, houve essa institucionalização dessa influência e desse controle privado do Estado ser subordinado a interesses particulares de determinados grupos com capital político, cultural, financeiro, beleza? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês sobre o milagre econômico. Com certeza vocês já leram sobre isso em diversos lugares, sempre escutam as pessoas falarem. Eu acho complicado falar em milagre econômico. Por quê? Eu não sou adepto a essa visão de milagre econômico.
Isso já ficou bem claro aqui. Eu entendo que esse crescimento acelerado da economia brasileira entre 1968 e 73 foi caracterizado, de fato, pela aceleração do crescimento do PIB, né, do Produto Interno Bruto, da industrialização e inflação baixa. Mas a que preço que isso se deu? Né? Como se, nossa, houve esse milagre e tudo, beleza, mas em troca de quê? A favor de quê? Qual foi o preço que foi pago por isso? Algumas das consequências importantíssimas e cruéis desse milagre econômico. O aumento da desigualdade social, o aumento da concentração de renda, contenção dos direitos trabalhistas, achatamento, né, diminuição do salário, né, achatamento salarial, um investimento mínimo em saúde, em educação e em previdência social, enquanto o investimento era grande, pesado no setor de infraestrutura, a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, o aumento da dívida externa e por aí vai. Senão a gente vai ficar aqui o vídeo inteiro, 10 horas só falando sobre isso. O mais importante de todos, não posso me esquecer, corrupção. Sim, havia corrupção na ditadura militar. Ao contrário do que seu avô te fala no almoço de domingo, né? Que vocês ficam batendo boca e tudo, ficam nervosos e não levam a lugar nenhum, né? Deixa seu avô pra lá, cara. Deixa seu avô pra lá. Presta atenção aqui na aula. Vou listar para vocês algumas das corrupções, assim dizendo, que ocorriam no período de ditadura militar. Houve o favorecimento a empreiteiras ligadas ao governo, desvios, superfaturações e por aí vai. Isso porque o combate à corrupção foi uma das bandeiras do golpe de 64, né? Isso te lembra alguma coisa? Não houve milagre. Foram medidas econômicas que resultaram sim num crescimento rápido, tiveram alguns pontos positivos, como na aceleração da industrialização, incentivo à indústria da construção civil, ideal que vem aí desde o período varguista, mas que deixaram uma herança amarga para o país após a redemocratização. Dívidas, dívidas e mais dívidas. Uma desigualdade social monstruosa, que já existia, mas ela foi apenas alimentada, crescendo cada vez mais. Uma alta taxa de desemprego, uma inflação altíssima, enfim, maioria de problemas que persistem até hoje. Agora vamos falar sobre o modelo político. A ditadura militar tinha como base fundamental o que, galera? Sei que do outro lado da tela aí você respondeu autoritarismo, tá certo? Muito bom. O que isso quer dizer? Significa que esse autoritarismo ele tem como característica, como base, o amplo uso da violência, a censura e a concentração de poder no executivo. Ou seja, houve o fechamento do Congresso Nacional, repressão dos opositores, limitação das liberdades individuais, censura à imprensa, coação do sistema partidário pelo executivo, né, aquelas eleições mascaradas de eleições democráticas. As instituições democráticas, inclusive remanescentes, elas eram tuteladas pelo executivo. Assim, vocês podem funcionar, mas a gente está de olho em vocês, etc. Não havia democracia, não havia democracia. O governo estabeleceu uma série de meios de controle que dificultavam a resistência ao regime. As vozes contrárias ao regime militar, elas eram silenciadas. Alguns desses meios de controle vou falar aqui para vocês. O Serviço Nacional de Informação, a Doutrina de Segurança Nacional, que era a base teórica do regime, né, a Bíblia do regime, o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operações da Defesa Interna. Esses aí vocês com certeza já ouviram falar bastante, né, pela sigla de DOI-CODE, sempre que há uma matéria sobre as torturas na ditadura, a perseguição, a morte de opositores, sempre tem o DOI-CODE no meio. Vou deixar aí para vocês fazerem a ligação. Além, claro, dos 17 atos institucionais e cerca de 1.000 leis excepcionais que foram impostas à sociedade brasileira. Então, qual era o objetivo deles? Eles mantiveram essa aparência de democracia por um tempo, né, tentando disfarçar ali as inclinações autoritárias, tentando parecer que estava tudo tranquilo. E essa aparência, de novo, de democracia, ela foi só por um tempo. Depois, a questão se tornou mais escancarada mesmo, né? O Congresso, os partidos políticos e as eleições funcionavam apenas como fachada para a concentração de poder e aumento da repressão, galera. Falar um pouquinho para vocês agora
sobre o AI-5 especificamente, né, que eu acho que é o ato institucional mais famoso, o mais violento, beleza? Então, o AI-5 ele foi decretado em 1968 e concedia uma série de poderes ao presidente. Vou ler algumas desses poderes para vocês. O presidente poderia cassar os mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais. Ele poderia suspender os direitos políticos dos cidadãos, demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares, e inclusive demitir e remover juízes. Ele poderia decretar estado de sítio sem restrição ao país. Ele poderia confiscar bens para punir a corrupção. Mas esses bens iam para onde? Eram revertidos para quem? Para quê? E ele poderia legislar por decreto e baixar outros atos institucionais complementares. O que isso quer dizer? Ele poderia governar com amplos poderes e impor as suas decisões e as suas vontades sem que qualquer oposição real fosse feita. Ou seja, ele suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Mas galera, a gente também não pode achar que foi apenas violência gratuita e repressão e que não houve resistência. Houve resistência civil e acho que isso é muito importante de ser dito. É muito importante que isso seja falado. A população não ficou calada assistindo enquanto seus direitos eram tomados e opiniões censuradas, pessoal. De maneira nenhuma. Parte da sociedade civil ofereceu resistência através de festivais de música brasileira, greves, passeatas organizadas por estudantes e etc. Porém, com o aumento da repressão violenta contra manifestações contrárias ao regime militar e o aumento da dificuldade de mobilizar a população, alguns líderes de esquerda organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura, como a Aliança de Libertação Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Para conter as vozes contrárias ao regime, galera, foi decretado o AI-5, que falamos há pouco, certo? Milhares de pessoas foram assassinadas pela polícia política e repressora dos militares. Muitos dos quais estão desaparecidos até hoje. As famílias não puderam enterrar os seus entes queridos porque eles não sabem onde estão os restos mortais dessas pessoas. Isso é muito triste, galera. Muito triste. E é muito comum os grupos pró-ditadura militar utilizarem a luta armada como uma justificativa para o aumento da repressão, ou como se a repressão tivesse surgido só ali. Que não é verdade. Quando a população começou a ver que os seus direitos de manifestar contra, a sua voz, as suas individualidades estavam sendo censuradas, alguns grupos decidiram tentar pegar em armas, porque se não vai por bem, se a gente não tem nossos direitos respeitados de falar contra esse regime assassino, bom, então a gente vai ter que tentar tirar ele na força. Aqui também ainda tinha muito a tradição de movimentos revolucionários e tudo. E de qualquer forma, isso não é justificativo. É um golpe baixo utilizar esses movimentos como justificativo, porque esses movimentos eles foram massacrados. O período de 1974 até 1985 foi marcado pela reabertura política lenta em direção à democracia. Em 1983, tivemos as diretas já. Com certeza vocês também já escutaram falar bastante desse movimento. O que foram as diretas já? Foi um movimento pedindo eleições diretas que tiveram apoio de figuras que se tornariam importantíssimas na história do nosso país. Vocês sabem quais? Duas. Citam duas aí. Exatamente. Acho que você acertou aí do outro lado. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula. Em eleições indiretas, o Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil em 85, dando fim ao período de regime militar. Ou, como algumas outras correntes historiográficas apontam, marcando a transição final para a redemocratização ocorrer em 1988, uma vez que o Tancredo ele foi eleito por eleições indiretas, uma espécie de indicação. Então, pessoal, estou passando aqui porque eu esqueci de um detalhe importante. Não se esqueçam que o Tancredo, apesar de ter sido eleito indiretamente, ele não chegou a assumir, ele não tomou posse como presidente, porque ele infelizmente faleceu antes de poder tomar a posse. Então quem assumiu no lugar dele foi o Sarney, que eu imagino que vocês conheçam bem também. Em agosto de 1979 foi assinada a Lei de Anistia. E isso aqui é um tema importantíssimo pra gente, pessoal. Por quê? Porque essa anistia política ela concedeu perdão político a diversos grupos que atuaram na ditadura. E a anistia no Brasil ela foi lenta, gradual e segura,
como dizia o próprio slogan do Geisel, e concedeu perdão a todos, vou repetir, todos os grupos envolvidos, aos guerrilheiros, aos opositores e sim, inacreditavelmente, também aos militares torturadores e assassinos que trabalhavam para o Estado. Por isso, atualmente, se fala de uma falta de reparação histórica aos grupos que se opuseram ao regime. Poucos militares são reconhecidos hoje como torturadores. O exemplo mais famoso é o do Ustra, que existem diversos grupos, inclusive políticos, que idolatram essa figura bizarra e assassina desse coronel. Infelizmente, essa é uma memória muito presente no Brasil hoje em dia. Pessoal, eu aqui de novo, porque tem mais uma coisa importante que eu deixei de falar. A gente não pode esquecer o papel importante que a Comissão Nacional da Verdade teve aqui no Brasil. O que foi a Comissão Nacional da Verdade? Ela foi um colegiado instituído pelo governo do Brasil para investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 1946 e outubro de 1988, beleza? Essa comissão ela foi fundada em 2011 e extinta em 2014. Teve todo um debate acerca da instauração dessa comissão. E aí tem duas falas que eu acho que são fundamentais, de duas figuras que são importantes para a história do país e que mostram bem distinção de ideia entre elas. A primeira fala, a da ex-presidente Dilma Rousseff, em que ela diz o seguinte: o país reconhecerá nesse grupo, não tenho dúvidas, brasileiros que se notabilizaram pelo espírito democrático e pela rejeição a confrontos inúteis ou gestos de revanchismo. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas e de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. Assim, como respeito e reverencio os que lutaram pela democracia, enfrentando bravamente a truculência ilegal do Estado, e nunca deixarei de enaltecer esses lutadores e lutadoras. Também reconheço e valorizo pactos políticos que nos levaram à redemocratização. A outra figura política que eu queria ler, a fala, é a do atual presidente Jair Bolsonaro. Ele diz o seguinte: partindo do princípio de que todos os integrantes serão indicados pela presidente da República, que na época era Dilma, não se pode esperar imparcialidade do que for relatado. O que se pretende é elaborar relatórios mentirosos, endeusando os petistas e demais adeptos da esquerda e satanizando os militares, para que conste em livros didáticos uma nova história escrita de forma unilateral e mentirosa. Assim, fica claro que é um ato revanchista. A diferença entre a fala dos dois é clara, nítida, e acho que não deve ser surpresa para ninguém o tom da fala do atual presidente Jair Bolsonaro. Afinal, ele já defendeu publicamente tortura, ditadura e, enfim, ele tem na figura do Coronel Ustra, uma de suas inspirações. Então fica aí essa frase de duas figuras importantes da política brasileira para a gente pensar um pouco. Então, galera, concluindo, o que a gente pode perceber? A gente percebe que há uma disputa de narrativas daqueles grupos que são saudosistas com o período de ditadura militar e dos grupos que são opositores a esse regime autoritário e violento. Dentro da historiografia, os pesquisadores, há um consenso sobre esse período militar enquanto ditatorial, autoritário, de repressão, censura, perseguição, um período triste na história do Brasil, onde as pessoas não tinham liberdade. É muito comum setores da sociedade, pessoas hoje em dia falaram: mas não tinha ditadura não, nunca aconteceu nada comigo. Muitas dessas pessoas não conheciam, não tiveram ninguém do seu ciclo de amigos ou de família que sumiu, que foi torturado. São pessoas que, não todas, sem generalizar, mas que muitas se acomodaram com o regime. Lembra que eu falei na primeira aula, muitos dos setores da burguesia, e aí a gente pode incluir classe média alta e elite, se acomodaram. Muitos desses grupos mantiveram os seus privilégios.
Então muitos deles se acomodaram, não criavam muito interesse pela questão política no país, enquanto outros realmente apoiaram de fato e sabiam o que acontecia. Então é por isso que até hoje muitos falam, mas não aconteceu nada comigo. Bom, pode não ter acontecido com você, mas com muitas outras pessoas aconteceram. Existe alguma justificativa plausível para essa violência? Nenhuma. As motivações já sabemos que foram motivações ilusórias, porque não havia nenhuma ameaça comunista. E isso não é a justificativa, né, pessoal? Não é porque não aconteceu com você que não aconteceu com outras pessoas. Isso é um argumento que não justifica e não responde nada. Bom, galera, então essa foi a segunda e última parte da aula sobre ditadura militar. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem com seus amigos, com aquele seu avô que no domingo fica te enchendo o saco pentelhando, falando que não teve ditadura, que não teve nada disso. Manda para ele, comenta aqui, por favor, vai me ajudar bastante. Quero ouvir o que vocês acharam, beleza? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, só perguntar. Falou? Valeu, galera, um abraço e até a próxima, hein?